Além do bullying que acontece no ensino básico, fundamental e médio, a gente não pode esquecer que a literatura atual, mais na questão de teses de mestrado e doutorado, já estão comprovando o bullying nas universidades, que é uma consequência, uma sequência desse processo que começou. Universitário mesmo. Recentemente tivemos uma questão, se não me engano, em Goiás, não é, de um trote universitário, uma coisa absurda. O que é o trote universitário? O trote universitário é o veterano que explora o novato. Uma relação desigual de poder. Relação desigual de poder e uma relação cultural que é assim há anos. E pior ainda, são os trotes praticados nas instituições militares de ensino. Você vê, um aluno do 4º ano acha que pode pegar o do 1º ano, afogar na piscina, fazer, corredor polonês, bater e não, isso é assim mesmo. Fique calado que o dia que você estiver no 4º ano, você vai poder fazer com os novatos. É uma cultura, eu vou te falar, que chega a ser quase que milenar. É secular, né? Porque isso não ocorre, não começou foi ontem. Isso já tem muitas décadas, muitos séculos que ocorre isso. O mais velho querer explorar o mais novo. O novato, o estagiário, são vítimas perfeitas para esse tipo de coisa. Uma autora chamada Cleofante, que é brasileira, o Lélio já até citou aqui, ela é muito categórica na seguinte colocação. O agressor de hoje foi vítima do passado. Isso a gente já sabe, é um jargão. É muito conhecido isso, mas no bullying isso é muito presente. Então, nessa relação do histórico das forças militares, é muito comum, olha, não se assuste não, quando você estiver no 4º período, você vai fazer a mesma coisa. E aí você vai criando um ciclo vicioso e a coisa não acaba nunca. Recentemente teve um problema muito grande na Inglaterra, envolvendo o exército na Inglaterra, porque houve atos de bullying lá e algumas pessoas morreram. E gerou indenização violenta contra o Estado, contra a Inglaterra. E aí agora o exército da Inglaterra está com cartilhas, está tentando, ele está pedindo para as pessoas denunciarem os atos de bullying para evitar o quê? Evitar indenização, evitar punição depois dos chefes, dos comandantes da organização que não tomaram providência. Então, infelizmente, a questão do bullying, em muitas situações, e a situação do bullying militar, é uma situação que só vai ser resolvida no âmbito da justiça civil, com indenizações e condenações também. Ok, nós vamos parar de novo para o nosso intervalo e nós voltamos em instantes. Nós voltamos então para esse último bloco do nosso programa, hoje falando sobre o bullying, recebendo aqui o psicólogo, o professor na Univale, Omar de Azevedo Ferreira, e também o promotor de justiça, Lélio Braga Calhau. Nós estamos falando sobre isso, mas existe a questão emocional que não pode ser descartada. Eu gostaria que o professor falasse sobre isso também, mas também sobre a relação da família, né? E o bullying também pode acontecer e acontece em casa, professor? Eu não diria que o bullying começa em casa. Acontece em casa também? Não, eu diria que as agressões, o incentivo ao bullying pode começar em casa. É aquela velha máxima. Se você apanhar na escola, você chega em casa e apanha também. Então, são frases dessas que são culturais, são antigas, que podem estar reforçando esse processo. Além do que, famílias desestruturadas, pais violentos, irmãos violentos, né, podem gerar comportamentos agressivos em crianças e adolescentes dentro da escola. Em relação às consequências emocionais, elas são inúmeras. A gente começa com a ausência, a falta de motivação à escola. Nós temos casos de depressão, casos de ansiedade intensa, dificuldade de sono, distúrbios alimentares e, em casos extremos, o suicídio. A literatura relata diversos casos de suicídio de pessoas que não aguentaram a pressão em função do bullying e se suicidaram. Daí a necessidade da gente trabalhar preventivamente em todos os eixos que já foram até falados aqui. Mas eu gostaria de ressaltar aqui, não como a responsabilidade fundamental, mas o professor que está ali o tempo todo com o aluno, a maior parte do tempo, aliás, dentro da instituição de ensino, ele deve estar atento a essas movimentações em sala de aula. Eu cito até um exemplo que eu pude constatar, né, um professor que solicita vários dados do aluno, alunos da educação básica. Dentre os dados que o professor solicita e que seriam socializados em sala de aula, ele solicita assim: você tem apelido? Então o próprio professor
sem perceber, talvez de forma inconsciente, até ingênua, já estava ali fomentando futuras agressões através do apelido. Do apelido gera uma piada, da piada gera o constrangimento, do constrangimento gera uma agressão, e aí começa o comprometimento emocional desse aluno. Que nós sabemos que a criança, o adolescente, o próprio ECA afirma isso, e a ciência, e eu como professor dessa disciplina posso constatar isso também, eles estão em desenvolvimento e estão ainda com algumas características, com algumas habilidades frágeis, e eles não têm tanto suporte para aguentar essas questões todas que podem lhe ser impostas pelos colegas. Então eu entendo que o professor tem um papel fundamental no processo de prevenção, a família também, no processo de identificação, mudança de rotinas dessa criança, desse adolescente. Não quero mais ir à escola, não quero mais estudar, isolamento. Então a família estando atenta a esses fatos, ela pode estar buscando um diálogo com o filho, buscando um diálogo na escola, como o Lério mesmo já colocou, e a escola também tem que estar aberta a receber essas novas informações e a saber como trabalhar com isso. E eu ainda entendo que dentro dos programas de prevenção, eles são muito tímidos. São muito tímidos no início, na implantação e na continuidade, que eu acho que é o mais importante. Não é só iniciar, mas é dar continuidade aos processos de prevenção ao bullying. Agora, uma vez vítima, isso detectado e até passado pela questão de justiça, é preciso de um acompanhamento especial para essa vítima? Como organizar essa mobilização na escola e a própria família? Ou melhor, quando procurar ajuda quando se sabe que alguém foi vítima aí do bullying? Depende, caso a caso tem que ser analisado. A escola vai perceber se esse aluno, através da sua equipe profissional, se tiver psicólogo, se tiver psicopedagogo, orientador educacional e tal, ela vai perceber a necessidade desse aluno ser encaminhado para um atendimento especializado, para um psicólogo educacional, para um psicólogo clínico. Aí ela vai estar encaminhando esse aluno para a família, para que ele seja atendido por esse profissional. Eu te diria, por experiência, que nem todos os casos são necessários esse encaminhamento, mas aqueles que são feitos, aqueles que são encaminhados, posso até citar aqui um exemplo do Serviço de Psicologia Aplicada aqui da Univale. Nós temos registro, no ano de 2009, de 4 casos que nós recebemos que, de início, não eram casos de bullying. Mas a partir do momento que começou a ser feita a investigação do processo, nós chegamos à conclusão que a raiz de toda aquela dificuldade de aprendizado daquele paciente estava no bullying. Então, nem todos os casos, mas aqueles que são encaminhados e sendo feita a intervenção adequada, o resultado, o prognóstico é muito positivo. E a justiça, promotor, como as pessoas podem acompanhar e devem acompanhar isso e até procurar também a ajuda da justiça? Eu penso que no primeiro momento você deve tentar resolver dentro da escola o problema com um diálogo franco, sem ameaçar entrar com a ação na justiça. Você falar que vai processar alguém na busca dos seus direitos não é ameaça, é apenas você estar falando que vai exercer um direito. Agora, isso dificulta qualquer diálogo franco e aberto para se conseguir uma mediação para um problema. Então eu sugiro que você tente resolver dentro da escola, conversando com a diretoria, esse problema na primeira vez. Na segunda vez, volte, faça por escrito, cite nessa carta a primeira reunião, a primeira tentativa. Tente uma terceira vez, mas dê um espaço razoável de tempo para que a escola possa agir. Porque não adianta você ir na sexta-feira, na segunda e na terça para a escola resolver um problema que de repente está ocorrendo à mesa. Isso é desproporcional para a escola tentar se resolver isso aí. Agora, eventualmente, não se resolvendo, o caminho é a justiça. O que eu tenho colocado para os donos das escolas é que o Poder Judiciário agora tem aplicado a responsabilidade objetiva da escola no contrato de consumo na questão do bullying escolar. Ou seja, se ocorrer o ato de bullying, a escola está envolvida, muito cuidado. Às vezes, ocorre atos de bullying de dentro da escola, por exemplo, laboratório de informática da escola. A escola deixa os alunos mexendo no laboratório de informática, eles entram no Orkut, ou Facebook, ou no Twitter, e disparam, como é que fala, e-mails chamando de macaco, covarde, maconheiro, ofendendo a honra das pessoas de dentro da escola. Olha, é caso de condenação da escola.
a escola falhou de não deixar um